Depois procura a Ana agora. Vou ver se a Ana chega. Nossa, já está aqui. Já lhe mandei dizer, estava a aceitar. Não, está bom. Pronto, já está. Olha, já Ok, está. desliga já então. Olá, Ana. Alô? Olá, Ana. Olá, olá. Está-me a ouvir? Olá, olá. Olá, olá. Estou a ouvi-la loud and clear. Ouve-me bem ou não? Yes, be clear. Be clear. Sim, senhora. Muito Então, bem, muito bem. como é que está? Espero que se encontre bem. Eu encontro muito bem, muito animado. Muito animado. Ouvi dizer que estava um bocadinho constipado. Não, isso é fruta da época. Sabe que aqui nos Açores são as 4 estações num dia. E, portanto, é normal também Fica um que bocadinho afetado. fique um bocadinho. Olha, Não. Tens coisas. Queria lhe dizer em primeiro lugar que espero que esteja tão animado quanto eu por estarmos aqui os dois nesta conversa. Eu adoro reuniões, principalmente reuniões entre amigos. Adoro conversar. Eu tenho esse grande problema, costumo falar pelos cotovelos. Ui, isto então vai ser complicado. Isto vai ser complicado Não, hoje. e portanto, queria dizer que é um gosto poder partilhar consigo este direto no Instagram.
De facto, as redes sociais acabam por ser os dois lados de uma mesma moeda, porque muitas vezes podem ser palco para críticas, às vezes até para enxovalhar outras pessoas e portanto, muitas vezes não têm É verdade, esta boa onda, mas por outro lado aproximam-nos também, permite-nos comunicar com as pessoas. O Arthur está aí nos Açores, eu estou em Lisboa neste momento, e conseguimos comunicar com todos os colegas, não só em Portugal, como fora do nosso país, não é? E tão eu acho igual, que isso tão igual. é fantástico. E principalmente, metendo-me agora um bocadinho consigo, usando o Instagram, que é uma rede um bocadinho mais vocacionada para os mais novos. Eu apesar do Arthur não saber, eu continuo a ser uma jovem médica dentista. Mas eu também, quem é que me disse? Pronto, mas já tem cabelos brancos, eu ainda não, e portanto é só um bocadinho Mas mais também velho está na que moda isso. fazer madeixa. Exatamente. Eu sei que também é um jovem e, portanto, acho fantástico esta sua disposição para estar em direto às 22 horas numa rede, de facto, dedicada aos mais jovens, essencialmente à geração entre os 20 e os 35 anos. E dou-lhe os meus parabéns por isso, que é de facto de uma grande disponibilidade. Não, olha, Ana, não é nenhuma disponibilidade, antes pelo contrário. E começo por duas coisas. Em primeiro lugar, eu também sou um perigoso conversador. E, portanto, se a Ana tem esse gosto pela conversa com as suas amigas, olha, vamos ficar aqui, eu dou tudo por 2 litros de conversa. Por um serão, adoro serões, adoro conversa. E, sobretudo, também, devo dizer que adoro a juventude, sempre muito bem. Eu costumo dizer-lhes a eles que eles tiram anos. Esta candidatura já me tirou 10 anos. Só de ter conhecido estes jovens todos que estão comigo, este entusiasmo todos que eles transmitem, essa energia, esse clima de boa disposição, traz-me grande ânimo, grande vontade, ainda mais entusiasmo que aquele que eu tinha quando abracei este projeto. E agora com esta juventude toda que está nesta campanha, na defesa dos médicos dentistas, da nossa profissão, na valorização da nossa profissão, com otimismo, com confiança e com esperança, para mim é absolutamente extraordinário. Fique. Sem dúvida. Não, eu acho que até antes de irmos aos tópicos que nós decidimos também falar um bocadinho hoje, eu gostava também de dizer, eu acho que a maioria das pessoas que estão a assistir a este direto sabem, mas gostaria de dizer especificamente que eu faço parte da lista B, portanto, da lista ao qual que tem o Arthur como candidato a bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, portanto, faço parte desta lista. E que, curiosamente, quando o Arthur me endereçou o simpático convite de pertencer à sua lista, eu já me teria cruzado consigo mais que uma vez, seguramente, porque temos colegas, amigos em comuns, mas não o conhecia, e como também já lhe disse, sendo uma pessoa bastante curiosa e uma pessoa que faz bastantes perguntas, fui também tentar conhecê-lo um bocadinho melhor, que é uma das coisas que eu também fui falando a alguns colegas que me diziam que não conheciam bem o Arthur e gostariam de conhecer melhor o Arthur. Portanto, eu fiz um bocadinho também o meu trabalho de casa nessa altura, como também não o conhecia, também fui fazer o meu trabalho de casa e fui-me informar um bocadinho. Muito bem. Sobre si, como já lhe disse, e vou partilhar agora isto com os colegas. E fui não só informar-me com os nossos colegas, que são nossos amigos em comuns, e, portanto, como é óbvio, eu acho que os amigos nos devem apontar diretamente os nossos defeitos, mas quando falam com as outras pessoas, só devem dizer bem, e, portanto, nos nossos amigos em comum que falei, que são nossos amigos em comuns, tive várias opiniões muito simpáticas sobre ti, sobre si, mas curiosamente fui também Sobre ti, Ana, sobre ti. Somos dois jovens, temos uma idade. Não, mas fui também falar com, se podemos chamar assim, algum dos seus opositores, até políticos. Sim. Tive essa curiosidade e fui um bocadinho mexer os meus contactos
e tentar saber um bocadinho mais sobre o Arthur Lima, candidato a bastonário da minha ordem, de médicos dentistas. Curiosamente, o que eu achei engraçado é que os seus opositores falaram aquilo que também já me tinham dito, que o Arthur é uma pessoa experiente, é uma pessoa que tem uma capacidade de liderança muito forte, que é uma pessoa de causas e que é uma pessoa que defende um bocadinho com muita força as suas ideias e que luta até ao fim para defender as suas ideias. E que, curiosamente, eu quando comecei a falar consigo, pensei que iria encontrar, se calhar, uma pessoa um bocadinho mais distante. Não é que necessariamente as pessoas que defendem causas e ideias têm que ser distantes, mas achei que iria encontrar, se calhar, uma pessoa um bocadinho mais frontal, mais distante. E curiosamente, ao longo destes últimos tempos e destas semanas e destes meses, tenho ficado cada vez mais encantada consigo, com a sua simpatia e também, essencialmente, com uma característica que faço questão de dizer aqui, que é o seu bom humor, que eu acho formidável e acho que uma pessoa com bom humor, que se consegue rir das coisas, se consegue rir dos outros e rir de si E próprio. rir de mim próprio. É isso, acho fabuloso. Acho fabuloso, acho uma característica formidável e muito importante, porque infelizmente hoje em dia a vida não é fácil para ninguém e para atravessar muitos dos obstáculos ou para ultrapassarmos muitos dos obstáculos que nos são colocados, eu acho que às vezes é preciso mesmo uma boa dose de bom humor. Podemos passar aqui um bocadinho às nossas questões. Mas deixe-me só fazer também aqui, já que a Ana falou também, muitos colegas não me conhecem, e eu agradeço. A gente vai acabar esta conversa a tratar-se por tu, no fim vai ser por tu. Não sei se consigo, não sei se consigo. Vai conseguir. Tem que me tirar 10 anos, é a promessa. É verdade. E portanto, ainda bem que a Ana me fez procurou saber quem eu era, e eu fiquei muito lisonjeado com isso, porque as pessoas aceitaram o convite, aceitaram um projeto, e acreditaram numa pessoa que eu podia ser, enfim, o líder de uma equipa, e é isso que eu pretendo. Olha, eu devo dizer, Ana, e aos colegas que nos estão a ouvir, que eu nunca tive nada fácil na minha vida. E as causas começaram desde muito novo. Eu sou filho de gente humilde. Os meus avós, eu costumo dizer que sou um produto do mar e da terra, porque o meu avô paterno era pescador, o meu avô materno era lavrador, e os meus pais eram comerciantes. E, portanto, eu tive que, desde muito cedo, aprender a lutar para aquilo que queria. E a primeira convicção que eu tive, e tive que me empenhar a fundo, estou a falar nos inícios dos anos 80, foi ser médico dentista, não foi fundar uma coisa qualquer, nem ter o sonho de ser bastonário, nem outra coisa, foi ter uma profissão. Eu sou, e digo isso com toda a frontalidade, mas também com humildade, eu sou o primeiro licenciado da minha família. Eu não tenho família de médicos, não tenho família de engenheiros, não. Sou uma pessoa simples, do povo, que lutou na vida para chegar onde chegou. Fui sozinho para o Porto, no início dos anos 80, 83, fui para o Porto sozinho, com a minha malinha de cartão, que eu costumo dizer, com uma linha da de Sousa, que vocês não se lembram, não é, da mala de cartão. E portanto cheguei a pé das Rubras ao Porto, venho ao aeroporto sozinho, fui à luta, e numa altura que se vinha a casa no Natal e apenas nas férias grandes. E, portanto, o resto do tempo passávamos no continente. E, portanto, toda essa convicção de me aplicar, ser médico dentista, tirar a minha profissão, depois vir para acho que estamos com um problema de som. Vamos fazer uma pausa. Agora, está a ouvir, Ana? Eu estou a ouvi-lo perfeitamente. Sim. E agora estão a ouvir melhor? Eu consigo ouvi-lo.
Oh, Ana, tem eco ou está-me a ouvir bem? Eu estou a ouvi-lo bem, Arthur. Eu não Pronto, a tenho Ana eco, está-me a não. ouvir bem. Ana está-me a ouvir bem. O que É porque estão a dizer estávamos é aqui que com o eco. Arthur está com eco. Não, eu agora estou a ouvi-la bem. Eu também estou bem. Pronto, vamos seguir a conversa. E portanto, olha, não sei se os colegas estão a ouvir bem, não sei se há algum problema. Pronto, tivemos aqui uma notícia que estariam a ouvir. De facto há um eco aqui, mas eu julgo que a Ana ouve bem, julgo que os colegas também nos estão a ouvir bem e portanto continuemos, não é? Ana, Está a ouvir? Ana, Eu estou a ouvi-lo. está a ouvir, Ana? Eu estou a ouvi-lo, Arthur. Continuo agora- sempre a ouvir. Eu agora falo. Consegue-me ouvir? Agora- Alô? 1, 2. Ana, Sim. agora estou a ouvir bem, agora já não há eco. Agora está bem. Agora está bem, já está tudo bem. Havia aqui um eco que eu ouvia-me a mim próprio e não ouvia a si. Está-me a ouvir agora? Agora falo para eu ouvir a sua voz. Eu estou a ouvi-lo sempre bem. Estou sempre a ouvir a sua voz encantadora. Tenho imensa pena que não tenha ouvido até agora a minha. Não, eu ouvi. Seguramente. Ouvi. Eu quando eu falava ouvia-me a mim próprio e assim. Portanto, agora já está tudo ok, estamos a ouvir. E portanto, olha, para lhe dizer que as minhas causas começam no início, como estudante com a vontade de sair da minha terra enfim, um miúdo. Cresci no Porto, como eu costumo dizer, adaptei-me à minha faculdade, tirei o meu curso, vim para a minha terra, fui trabalhar por conta de outrem, primeiro no continente, antes de vir para a minha terra, ganhar outra experiência, conhecer a vida, crescer, mas tudo o que eu tenho na vida, Ana, foi tudo por meu esforço, pela minha determinação, pelo meu trabalho. E vim para a minha terra, pedi um empréstimo, montei o meu consultório, ao serviço dos meus concidadãos, e portanto é um percurso que me orgulho muito ao serviço da medicina dentária. Eu nunca perguntei o que é que as pessoas podiam fazer por mim, o que é que eu fazia pelas pessoas, aquela velha máxima, mas era a minha vida. Eu montei o meu consultório com o meu esforço, não tive empréstimos de ninguém, não tive subsídios de ninguém, não tive nada. Fiz um empréstimo, paguei do meu esforço, paguei do meu trabalho, trabalhava 10, 12 horas por dia, mas também achava que, e nós sempre tivemos esse espírito de união familiar, fui criado numa família muito feliz, numa família com muitos princípios, muitos valores, que foi isso sempre que o meu pai nos transmitia, ele só dizia que só nos podia dar uma riqueza, que era a educação e a instrução. A educação ele dava em casa, a instrução nós tínhamos que ir adquirir lá fora. E foi isso que ele fez. E é isso que eu faço às minhas filhas, que estão aí no continente a estudar as duas, também foram criadas, Exatamente. foram criadas cá e aí estão no continente as duas. E portanto a minha família agora está metade na terceira, minha família, o meu pai dizia muitas vezes que a família verdadeira era aquela que vivia debaixo do mesmo teto, não é? E portanto eu tenho as minhas duas meninas aí no continente a estudar, nesta terra maravilhosa, mas além de montar o meu consultório, depois achei que era pouco, e os Açores naquela altura era uma região pobre. Hoje em dia ainda é uma região que tem os mais altos índices de pobreza, infelizmente, é um dos mais altos. Mas naquela altura não havia aviões interilhas, ia-se de barco, o avião era 2 vezes por semana, enfim, não havia medicina dentária, as pessoas tinham que se deslocar das ilhas mais pequenas à Terceira ou a São Miguel ou ao Faial, que eram as ilhas onde havia centros de saúde e hospital. E portanto eu fui o primeiro médico dentista a fazer deslocação para as ilhas mais pequeninas. Eu montei o serviço de saúde oral na Graciosa. Isso deu-me um gosto enorme. Uma larga experiência, é um profissional de Mas saúde. sempre me habituei, é aquilo que a Ana estava a dizer, eu habituei-me. Esforcei-me para ser médico dentista. Esforcei-me para ir para o Porto e tirar o meu curso. Esforcei-me para montar o meu consultório. Esforcei-me para ir servir os outros. Fora da minha ilha, deixei o meu consultório de ganhar dinheiro e pus a minha profissão, dignifiquei a minha profissão, porque é isso que nós nos devemos entregar aos nossos doentes, e fui para a Ilha Graciosa, a primeira vez 15 dias. Olha, a minha filha mais velha, o primeiro banho de mar que tomou foi na Ilha Graciosa, porque o pai tinha ido de serviço para a Graciosa, ela foi pequenita, ela nasceu em julho, e eu fui a inícios de setembro,
comprometia-me a ir uma semana por mês lá com os colegas. Mas sempre com exigências, eu exigirem pé de igualdade com os médicos, com o cirurgião, com o psiquiatra, com o otorrino. E eu disse eu disse ao secretário da Saúde, eu vou, mas vou em pé de igualdade com os outros colegas, com os outros médicos. E eles, e foi lutar para dignificar a profissão, foi pôr-me em pé de igualdade, eu vou prestar cuidados de saúde, e eu tenho que ir igual, com o mesmo protocolo que eles vão. E fui. E vou-lhe dizer uma coisa. Eu ganhava 75, eu não ia por dinheiro. Eu ganhava 75 escudos por uma consulta e levava no meu consultório 3 contos. Portanto, a Ana está a ver a diferença do que era o serviço público. Não me importei com a carreira, foi servir os outros, dignificar a minha profissão. Mas eu nunca tive nada na vida que me fosse cair do céu, olha, até na política. Claro, que é isso de paraquedas. Arthur, diga-me uma coisa, efetivamente por falar nessa procura, quando foi trabalhar, que tentou exatamente ir em pé de igualdade com os outros colegas, um dos tópicos que nós falámos, que hoje gostaríamos aqui também de conversar, porque afinal estamos aqui a ter uma conversa e a comunicar com outras pessoas, era exatamente sobre a união da nossa classe. Eu há cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, na entrevista que dei para a TVI 24, houve efetivamente uma coisa que eu senti que acho que já não sentia de facto há algum tempo, que foi, a maior parte dos médicos e dentistas naquele momento uniu-se por uma causa. Foi a minha sensibilidade, ou seja, quando eu corri as redes sociais, quando eu fui depois ver os vários comentários nos fóruns, eu tive essa sensação que naquele momento estávamos todos unidos. Claro que há sempre pessoas que discordam, vai sempre haver, aliás. Sempre vai haver, sim. Exatamente, e é bom que haja opiniões contrárias, mas na sua generalidade eu senti uma grande união entre os colegas nesse momento. E uma das coisas que de facto a maior parte dos médicos dentistas sente, e a verdade é que todos nós, colegas da lista B, temos falado com outros colegas também que trabalham diariamente e temos algumas questões e recebemos algumas questões. Aliás, eu queria deixar aqui só também o alerta para os nossos ouvintes que podem colocar também as suas questões, podem se sentir à vontade para fazê-lo, que nós vamos tentar de alguma forma também conversar sobre os assuntos que nos vão sendo expostos ao longo desta conversa, mas uma das várias questões que nos foram colocando e vou aqui também um bocadinho ler aquilo que eu fui recebendo, que é a falta de união, a ambição desmedida entre alguns colegas, a competição desleal, às vezes até alguma falta de respeito, esta desmotivação crescente que acaba por surgir devido a haver uma grande concorrência. Nós somos muitos, portanto, a concorrência é grande e há muitos colegas que se queixam que a nossa classe não está unida. E a verdade é que a união faz a força, não é? Portanto, aquilo que eu gostava também de o ouvir era um bocadinho a sua opinião sobre esta questão, sobre este tópico, e também nós temos algumas medidas e algumas considerações que colocámos no nosso programa exatamente sobre essa questão e sobre este problema, e portanto também gostaria um bocadinho de o ouvir, qual a sua opinião também sobre este assunto. Olha, eu partilho exatamente dessa opinião. Olha, Ana, eu sempre, aliás, me debati por isso com os colegas aí nos congressos, enfim, e eu sempre me debati por isso e pela união entre os médicos dentistas e pela nossa coesão enquanto médicos dentistas e pela nossa coesão enquanto classe. E sempre, nós padecemos de uma grande, que eu acho que é uma grande dificuldade, é que nós fechamos muito no nosso consultório e por isso nós temos que criar, nós fechamos muito entre 4 paredes. Eu digo há muitos anos aos colegas que me conhecem que era preciso livrar o médico dentista do espartilho, da broca e do boticão, não é? Nós tínhamos que ser mais alguma coisa do que isso. E acho que o que nos faltou e que falta na nossa classe é essa união. Mas se a Ana reparar o espírito da nossa lista, a nossa lista é uma lista de união, de coesão, de mensagem de esperança e de nos unir a todos. Porque, dos mais velhos até aos mais novos. Intergeracional, mais velhos, mais novos, com experiências de vida diferentes,
com uns mais clínicos, outros mais académicos, pronto, quer dizer, eu acho que Uns com mais humor, outros com menos humor. um com mais humor, outros com menos humor, mas cabemos cá todos. E é essa Exatamente. ordem que eu quero, e é essa ordem que nós queremos, onde nós caibamos cá todos. Eu sempre promovi esse espírito de partilha e de solidariedade entre os colegas, e temos, de facto, e é uma falha da ordem que eu reconheço. Eu não me envergonho, antes pelo contrário, eu tenho muita honra em ter feito parte dos órgãos diretivos da Ordem dos Médicos Dentistas, como representante da Região Autónoma dos Açores. Eu assumo todo o meu passado. O que me interessa não é o passado, o que me interessa é o futuro. O futuro é que me interessa a mim e aos médicos dentistas. Nós no passado cometemos erros, eles são nossos, cá estamos para os assumir. Mas também se fizemos algo de bom, também é nosso, cá estamos para os assumir. É isso, nós temos sempre também tentar retirar as coisas boas que também foram feitas, não é? E portanto nós tivemos grandes lutas nessa matéria, e eu acho que, agora, eu por exemplo, eu acho que nós temos uma medida muito interessante nessa, e é preciso apelar à união, àquilo que os médicos dentistas têm de melhor e sabem fazer, e que às vezes não se dá a oportunidade de o fazer. E nós temos, por exemplo, a criação de um plano interno de comunicação da EMD, da Ordem com os associados, tem essa medida no nosso programa. Isso é muito importante fazer-se. Um plano anual, interno, de comunicação com os associados, que nunca foi feito até hoje. Uma coisa ou outra, enfim, fazíamos umas jornadas, um congresso, mas temos que agregar mais, falar mais, abrir a ordem aos médicos dentistas, trazer os médicos dentistas para dentro da ordem, e tirá-los um bocadinho das quatro paredes onde nós às vezes estamos. Mas para isso é preciso criar condições. É preciso criar condições onde possamos ter espaços de partilha, de comunhão, de laços, e sobretudo estabelecer uma coisa muito importante, que é laços de pertença. A nossa ordem precisa disso. E eu acho que o espírito da nossa lista é exatamente com isso. Mas fizemos muitas coisas. É claro que a sociedade atravessa uma crise de valores grande. E nós temos que trazer para a nossa profissão aquilo que os nossos pais nos ensinaram: a ética, o respeito mútuo, o saber criticar, mas também aceitar a crítica, e sobretudo, eu devo dizer, Ana, que eu sempre fui muito frontal na minha vida. Eu sempre disse às pessoas na cara o que eu penso. Eu nunca nunca disse de uma pessoa aquilo que não disse na cara, e por isso também sou muito criticado. Mas se os outros têm a liberdade de me criticar, e eu aceito, também tenho que ter a liberdade de aceitar a minha crítica, não é? Agora, eu acho que é de facto importantíssima essa união, até para conseguirmos também levar avante um bocadinho. Mas estavas a dizer, nós somos muitos hoje em dia, e por isso mesmo é mais difícil o desafio. Mais difícil. Mas não é impossível. Não é impossível, não. Eu acredito profundamente que é possível criar esses laços de pertença na nossa classe, unir a nossa classe, dar-lhes esperança, sem demagogias, sem populismo. Não fingir que conseguimos resolver tudo num dia, mas... Nunca ninguém, nas minhas diversas facetas da minha vida, ou digamos, atividades que eu tive na minha vida, quer sociais, quer políticas, quer na ordem, quer institucionais na ordem, institucionais a vários níveis, não só na ordem, mas noutras instituições por onde passei, há sempre uma coisa que é a frontalidade e a verdade. E eu acho que isso é que nos distingue, e é isso é que dá confiança e esperança aos jovens, porque eu era muito fácil chegar aqui e prometer a lua, não é? Prometer não custa. Dizer que eu vou... Agora, eu acho que temos eu tento ser realista e não enganar ninguém. E eu acho que é isso que temos que fazer. E os colegas têm que ter também, mas eu não consigo nada sozinho. Nós não conseguimos nada sozinhos, é preciso o espírito e a ajuda de todos. E aí está a coesão, porque nós sabemos, nós somos humanos, os médicos cientistas não vieram de Marte, são humanos. Portanto, nós somos humanos e até eu própria fiz um vídeo sobre isso, sobre o desgaste da nossa profissão, que é intenso, que eu acho que as pessoas às vezes não têm, as pessoas de fora não têm noção do desgaste diário que nós temos. E, portanto, como o Artur disse bem, estarmos confinados aos nossos consultórios, muitas vezes, esquecemos um bocadinho e focamos muito em nós e esquecemos um bocadinho de tudo o resto. E, portanto, eu acho também que essa união e essa partilha entre todos é cada vez mais importante. Eu acho que tem que partir não só de um esforço da ordem, mas um esforço de todos, sem dúvida. Mas, Ana, há coisas na vida que são muito interessantes.
Eu não considero que é excesso ou deixa de ser excesso, não somos o que somos. Somos mais do que éramos há 10 anos, há 10 anos Sim. éramos mais do que éramos há 20 anos, e portanto somos a classe que somos. Somos 11 mil em Portugal, ou cerca disso, os outros terão emigrado, mas enfim. Mas isso também nos veio trazer a necessidade de nos unirmos entre classe, de nos fortalecermos enquanto classe, e é isso que nós temos que transmitir aos nossos colegas, e não mensagens de desânimo, e não mensagens de eu Está tudo recuso-me, mal. está tudo Não, é mal, verdade. eu Pelo recuso-me contrário. sempre, eu tenho o maior respeito, mas tenho, porque eu sei as dificuldades que passei. Quando eu sou o 710, não é? E quando eu me licenciei, eu tive muitas dificuldades para montar o meu consultório, mas muitas mesmo. E portanto, eu compreendo Ah, perfeitamente o colega que tem, e agora, mas eu devo dizer uma coisa que me esqueci de dizer há um bocado. Eu nunca, apesar dos cargos que tive, quer políticos, que a Ana falou, eu nunca deixei de exercer a minha profissão. de médico Eu dentista. Sim, 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 sim. tive sempre a exercer a minha profissão. Nunca a deixei de exercer. Mas, agora, nós temos que ter enquanto ordem também de olhar para os colegas e para aqueles que têm necessidades. Mas também temos colegas que já têm anos de profissão e também se sentem desgastados e temos que olhar para eles. E, portanto, Claro. enquanto não houver aqui aquilo que eu chamo esse projeto intergeracional, e devo dizer que, por exemplo, uma das coisas que me preocupa muito, e nós temos no nosso e que falaste aí, que somos muitos, é a concorrência, não é? A concorrência Não, nós temos concorrência, sem dúvida. é Temos uma grande absolutamente. concorrência entre E pares, há, e- mas eu acho que isso ainda nos obriga mais a sermos sérios e a unirmos nessa seriedade. Eu queria aqui falar também, exatamente porque nós temos que estar unidos para conseguirmos também passar a nossa mensagem para fora claro. e a nossa mensagem para a população em geral. Há aqui uma coisa que hoje em dia, eu também já tive há muitos anos, quando acabei o curso, apesar de ser muito nova e pertencer às classes mais jovens, eu também estive ligada, neste caso, até a duas faculdades. Hoje em dia não estou, eu vim para Lisboa, resolvi ser mãe de 3 filhos e, portanto, eu costumo Muito dizer que bem. tive um período da minha vida que resolvi ser mãe. Nunca deixei de trabalhar, aliás, eu tinha um filho e passado 2 semanas estava a trabalhar. Mas uma das coisas que eu sinto bastante como médica dentista na vertente clínica que faço todos os dias, portanto eu sou médica dentista clínica todos os dias, é na, naquilo que os pacientes, como os pacientes nos veem a nós e na importância que a saúde oral tem para eles. Eu acho que todos nós temos, a maior parte ou muitos dos nossos pacientes só muitas vezes vêm ao médico dentista quando têm uma dor grande de dentes ou quando têm algum problema. Portanto, chegam-se a passar anos sem procurarem o seu médico dentista. E isso acontece, na minha opinião, porque existe de facto não há conhecimento da importância da saúde oral para a saúde geral da própria população. E uma das coisas que os nossos colegas também, uma das questões que eles nos colocam é exatamente essa. Como é que nós podemos, a nossa lista pode, de alguma forma, chegar a essa população? Como é que nós podemos tentar que a população que só vem ao dentista porque dói um dente, comece de uma vez por todas a perceber que a boca faz parte de todo do resto do corpo e, portanto, está diretamente ligada com a saúde geral. E como é que nós conseguimos passar à população a importância de uma saúde oral correta, que as pessoas devem procurar o seu médico dentista de 6 em 6 meses, porque eu noto muito isso. Eu tenho muitos pacientes, então já não vêm há quanto tempo? Nem me pergunto, doutor, então mas porquê? E eu digo sempre, mas olha, é importante que venha de 6 em 6 meses, até porque pode ter alguns problemas que podem influenciar diretamente a sua saúde geral. Portanto, nós também temos algumas medidas nesse sentido, Temos. de promoção da saúde oral na população, da consciencialização da população e da importância da medicina dentária, portanto, eu acho que também era importante que os colegas tivessem conhecimento disso, que nós também nos preocupamos com isso e que também temos interesse em informar a população, em trazer mais conhecimento sobre a nossa Lá área e está. sobre a importância da medicina dentária. Ana, começaste no início por falar de comunicação, de eu estar nos Açores,
a Ana aí em Lisboa e os colegas não sei onde é que eles estão a ver e a ouvir, não é? E portanto lá está, uma comunicação, arranjamos aqui um meio de comunicação que nos une a todos. As medidas que temos no nosso programa, primeiro uma comunicação interna, um plano de comunicação interna entre nós médicos dentistas para comunicarmos nós entre nós e com a ordem, institucionalmente e entre classe. E depois criar campanhas de promoção da medicina dentária junto da população, isso é absolutamente fundamental. A Ordem já começou isto um pouquinho, talvez um bocadinho mais tarde, mas já começou com uma campanha, mas é preciso intensificar muito esta campanha e é preciso também, de alguma maneira, e este é um papel que a Ordem tem, que depois desta comunicação entre nós, interpares, e depois passá-la para os nossos pacientes, nós temos também que absorver e passar, e depois também fazê-la de duas maneiras. Campanhas junto à população de promoção da saúde oral, com certeza, junto dos mais jovens, que é muito importante apostar nisso, porque eu tenho essa experiência de ter pacientes novos que hoje em dia já levam os miúdos ao seu consultório, que eles próprios foram enfim, beneficiados com essas campanhas de beneficiação quando tinham 3 e 4 anos e de promoção da saúde oral e da importância dos seus dentinhos para a sua saúde geral. É muito importante ligar uma coisa à outra. Não é que isso já não se saiba. Eu tinha um amigo que dizia que não é público, eu dizia, eu sei isso, mas alguém sabe. Eu dizia, não, Claro. então pronto, então ninguém sabe. Se tu sabes e mais ninguém sabe, então ninguém sabe. Portanto, temos que tornar público aquilo que é necessário tornar público, ou seja, literacia na população. E nós podemos fazer isso de duas maneiras. Quer pela ordem, com essa campanha de comunicação e promoção da saúde oral, chamando a atenção para a importância de vir. E isso é uma das maneiras também de combater, digamos assim, o número de excesso de médicos dentistas que existem no mercado, porque trazer mais gente ao consultório é aumentar o seu rendimento, é uma medida que também vai criar mais laços entre os colegas, e outra também que é muito importante e que nunca se fala, mas que é a publicidade institucional do Estado, que nós temos que usar. Exatamente. A Ordem, Exatamente. enquanto órgão de direito público, não é? É uma instituição de direito público, deve ter constado, tem direito a isso, a publicidade institucional do Estado, portanto está no nosso programa isso, mais nenhum programa tem, pelo menos daqueles que eu vi, e portanto há aqui duas maneiras de rapidamente chegar, mas isso não são desafios, não é pugnar, é implementar, isto é fácil de implementar. É, se ganharmos as eleições e se os colegas nos derem essa confiança e essa confiança e nos derem, nós temos medidas práticas. No outro dia podemos estar a fazer isto. Isto está previsto na lei. Isto está previsto na lei, quer dizer, e portanto não há, a lei existe já para isso, está regulamentada para isso. Saber quais são, e nós sabemos quais são, eu sei quais são, sei como é que posem, portanto, estas propostas de literacia da população, de estabelecer um plano de comunicação interno, depois ampliá-lo externamente, abri-lo aos nossos doentes, abri-lo à sociedade, e depois capitalizar esta gente que vem aos nossos consultórios, aumentando o nosso rendimento, permite-nos também a nós, além de outras medidas, que podemos falar mais à frente, também trazer mais gente aos consultórios, e se trouxermos mais gente, estamos naturalmente a melhorar o nosso rendimento e a nossa qualidade de vida e, sobretudo, a dos nossos pacientes. Exatamente. Arthur, porque é assim, falando em comunicação, e como o Arthur sabe, eu também já disse que gosto de comunicar e estou ligada à comunicação, de alguma forma, nós aqui podemos falar de 3 tipos de comunicação. 2 que já falámos, que é a comunicação interna, que já voltamos lá. Podemos falar da comunicação para a população sobre a importância da medicina dentária, isto é aquilo que nós estivemos a falar agora, e as 2 medidas que nós podemos rapidamente, se nos for dado o voto de confiança, implementar. E também existe a comunicação externa, não tanto da promoção da saúde oral, mas de trazer um bocadinho de volta à nossa dignidade, que é um bocadinho também uma das queixas e algumas das perguntas que já vi aqui exatamente a correrem neste aspecto da comunicação, que é alguém que nos defenda, alguém que apareça, alguém que esteja lá, alguém que quando aparece uma crítica, porque nós todos já vimos em algum lado queixarem-se que nós somos muito caros e que só nos interessa o dinheiro e isto, haver alguém que seja a voz de todos nós, não é? E, portanto, eu acho também importante os nossos colegas
terem a certeza que na nossa lista nós também estamos completamente dedicados a esta comunicação, não só da promoção da saúde oral em si, mas também de defender a nossa dignidade perante a sociedade. Eu acho que isso é extremamente importante e é bom que os Olha, é colegas se exatamente sintam isso, amparados. mas repara na nossa... Nós temos que falar aqui, claro, com toda a gente, não é? E transparentes e de uma maneira frontal. Repara na nossa campanha. A nossa campanha é uma campanha pela positiva, de dignificar a profissão. Eu Sem não dúvida. trago, eu não trago para a praça pública, eu tenho esse cuidado, custa-me, com um grande respeito que eu tenho por quem passa dificuldades, mas eu quero tratar essas dificuldades dentro de casa, trazê-los Exato. para dentro da ordem, dizer-lhe a ordem está aqui para vos acarinhar. Agora, eu como ordem não vou dizer que há colegas que trabalham aqui, que trabalham acolá, que não compete, quer dizer, dignificar a classe, porque há coisas que, como nós aprendemos com os nossos pais, que não se dizem, resolvemos dentro de casa. Sem E dúvida. nós temos, e essa comunicação, eu falava até um bocado, essa comunicação interna, esse amparo interno, dignificar a É muito profissão, importante. é também promover a imagem do médico dentista como uma pessoa íntegra, como uma Claro. pessoa, uma pessoa altamente habilitada para exercer a profissão e como tal tem que ser valorizada pelo seu Como esforço clínico, não é? Como, e como com esta clínico componente e médica, com com essa esta componente componente. médica que nós temos. Exatamente, e temos que ensinar, se quiserem, ou outro termo, se quiserem, partilhar com os nossos colegas o saber valorizar o nosso trabalho, dar valor ao Exato. nosso trabalho. Porque nós, às vezes, também temos que fazer algo por nós próprios. Agora, é sempre bom ter um porto de abrigo. E eu acho que a Ordem deve ser um porto de abrigo Pode fazer esse para, papel, não é? pode fazer esse papel quando os colegas precisarem. E quando eles precisarem, saberem, não, eu tenho ali um porto de abrigo, que é a minha ordem, que me dignifica, que não enxovalha a minha profissão em público, que me defende, que me exorta aos meus valores, que me exorta à minha ética, que exorta à minha dignidade e, sobretudo, que exorta, que é outro dos pontos que nós temos no nosso programa, o respeito interpares. Colegas não explorarem colegas. Haver um grande respeito dos colegas mais velhos para com os mais novos, mas também haver um respeito dos mais novos para com os mais Dos mais novos velhos. para mais velhos, porque nós, infelizmente, hoje em dia Infelizmente, a coisa está sabemos um bocadinho que. alterada, não é? Está assim um Exatamente. bocadinho 50-50. Mas Exatamente. temos mecanismos e propostas muito concretas. Não são obrigatórias, mas servirão, como estava a dizer, como um farol para nos regular, para nos olharmos uns para os outros e dizer, não, eu tenho que respeitar. E a ordem dizer aquele colega mais velho, digamos assim, ou mais experiente, ou que tem mais anos de profissão, emprega ali dois colegas mais novos. Esse colega deve ser beneficiado por isso. Esse colega deve ser distinguido pela sua ordem, deve ser reconhecido o mérito que tem em empregar jovens mais novos. Mas, sobretudo, deve ser reconhecido, e aí também a ordem tem vários órgãos, e, portanto, deve ser reconhecido, sobretudo, o respeito que tem que haver interpares. Não há médicos de primeira, nem dentistas, nem de segunda, nem de terceira. Somos todos Volto ao nosso primeiro tema, que é interpares. a união entre União todos. entre a Voltei, classe. É que acaba isso, por ser é esse o espírito da nossa lista. É claro que há dificuldades, há sim senhora, mas cá estamos para, não é a dividir que nós vamos conseguir unir. É ao Claro, contrário, claro. é exatamente ao contrário. E, Eu portanto, acho, essa eu acho comunicação exatamente isso. é fundamental, mas também é fundamental que se passe para a população, e nós já começamos, é uma medida muito, muito interessante, e já se começou a fazer isso, mas de alguma maneira, quer dizer, as pessoas têm que perceber uma coisa, e os médicos dentistas também têm que o perceber e têm que saber valorizar o seu trabalho, é que a saúde é talvez das atividades económicas mais rentáveis do mundo, mas, e as pessoas têm essa noção, daquilo que estavas a dizer há um Claro, bocado, tipo, tal, claro. não sei o quê. As pessoas têm essa noção, mas esquecem-se de uma coisa, é que, e daí vem uma medida que nós temos, que temos que entrar na lei da concorrência, não é? Porque a lei da Exatamente. concorrência é assim muito aberta e trata a saúde assim, mas tratar uma pessoa não é uma coisa que vender um par de sapatos. E, portanto, Exatamente. a lei da concorrência tem que se adaptar e nós temos uma medida que
da legislação tem que ser adaptada, a legislação da concorrência tem que ser adaptada e que sejam criadas condições e, sobretudo, exceções e um tratamento especial à saúde, como sendo uma área de interesse público. É uma medida que temos no nosso programa muito efetiva e que também vai... concreta, exatamente. Muito concreta. E que, quer dizer, a saúde é uma área de negócio, mas não é comércio. A saúde é diferente de comércio. Ter uma clínica não é uma coisa que vender um par de sapatos ter uma loja, ou ter um hipermercado. Exatamente, nós não vendemos propriamente produtos. E por isso mesmo, é que é possível, nessa lei da concorrência, diferenciar isso e ter um tratamento e uma atenção e umas exceções para a área da saúde. Que vai enquadrar aí nos atos gratuitos e por aí fora. E por aí fora nós temos medidas que causam grande discórdia entre colegas. Também podemos abordar isso um bocadinho mais à frente e, portanto, é preciso, já tentamos na lei da publicidade também, no decreto-lei da publicidade, que é de 2015, se não me falha a memória, e revisto agora em 19. Mas isto são tudo, aliás, nós já temos consagrado em lei, que é o artigo 104 do nosso Estatuto, o número 10, que a não gratuitidade dos atos médico-dentários. Sim, as pessoas não sabem disso. Nós temos isso. Agora, falta a outra parte. Falta a outra parte, que é com esta lei que já temos aprovada, combater um bocadinho e anular a periodicidade dos atos gratuitos em medicina dentária. Essa é uma grande, mas não, é um desafio, é uma proposta concreta que nós temos e sabemos como é que vamos lá chegar e sabemos como é que fazemos. E o que é que queremos e para onde é que queremos ir em respeito dessa medida. Assim, eu deixo-me ver só aqui as horas, nós tínhamos falado em meia hora, já vamos em 43 minutos, eu não queria alongar muito, queria só passar um bocadinho pela tal comunicação interna que já foi falada, mas também por uma última questão que é sobre a transparência dos profissionais que estão ligados de alguma forma à instituição, à Ordem dos Médicos Dentistas, porque eu continuo a achar que nós também só podemos conhecer as pessoas se nos aproximarmos delas, não vale a pena também perguntar as coisas sem nós tomarmos a iniciativa de nos aproximarmos. Sim. Mas eu acho que da parte dos nossos colegas muitas vezes há aquela questão de quem vai para lá, para a Ordem dos Médicos Dentistas, se vai para ganhar dinheiro, se vai a querer mesmo defender as nossas causas e portanto eu acho que é importante também começar a haver já alguma, mas haver ainda mais uma transparência por parte de todos os órgãos da Ordem dos Médicos Dentistas com os colegas e, portanto, nós também temos algumas medidas no nosso programa sobre isso, como, por exemplo, divulgar pela classe as audições públicas já realizadas e também as que se irão realizar a partir de agora. Também houve um grande sucesso nos inquéritos que foram agora também lançados na altura do Covid, na altura desta pandemia, que tiveram imenso sucesso e, portanto, nós também, como lista, também temos essa pretensão de continuar com essa consulta aos associados e, portanto, trazer aquilo que o Artur estava a dizer, trazer também um bocadinho mais ainda os colegas para dentro da Ordem, mas também há uma questão que eu acho que era importante que os nossos colegas ficassem também esclarecidos, que é nós queremos fazer um esclarecimento personalizado das dúvidas dos colegas, ou seja, todos aqueles colegas que nos enviam que enviam para a Ordem perguntas, que enviam mails, que enviam questões, que querem saber alguma coisa, que têm algum assunto pendente, terem a certeza que esses mails vão ser lidos, vão ser estudados e vão ter uma resposta. Portanto, esta tal transparência, esta tal aproximação, tudo isto eu acho que é fundamental. Quem nos está a ouvir, é verdade. Perceba que estamos empenhados nesta comunicação interna, nesta transparência e que não exista qualquer tipo de dúvida que nos queremos cada vez mais aproximar de todos, dos colegas. Todos, olha, exatamente. Olha, Ana, as pessoas, ainda bem que estamos aqui a discutir esse assunto, porque eu vou-me esquecendo das coisas e já tanto vou-me lembrando. Mas
Isto é absolutamente fundamental. Olha, a questão de propormos divulgar todas as audições públicas. Isto, para mim, fiz questão de pôr isso no programa, para os colegas saberem o que é que nós fazemos, onde, com quem e onde. Pronto, isto é absolutamente, se formos a uma audição à Assembleia da República, ao Ministério da Saúde, aqui e acolá, tornar depois públicas essas auditores. Até temos uma coisa para envolver todos os colegas, que em determinadas áreas nomear o médico dentista relator sobre esse relatório, mas que seja exterior à ordem, que não seja que seja um colega qualquer. Olha, imagino que vamos agora, estamos na época da Covid, que vamos à DGS falar sobre um assunto. Irá o colega José qualquer coisa, não é? Irá a colega Ana Mexia, por exemplo, irá lá que não está no Conselho Diretivo da Ordem, ou era um colega qualquer. Não, o colega bom para ir ali é o colega ali de Braga, que se chama Cicrano. Sim. E o Cicrano vai e fica com a responsabilidade de fazer um relatório para ser divulgado à classe, não é o Conselho Diretivo que o vai fazer. Portanto, isto é abrir a classe posterior. É abrir as portas da Ordem aos abrir colegas, as portas da Ordem, todas as audições públicas que a Ordem realizará, e isto é uma defesa acérrima da profissão. E, portanto, nomeando, até a ideia que eu tenho, e que o Conselho Diretivo naturalmente também está, é nomear médicos, dentistas, relatores, por temática de dossiê, ou seja, se for um dossiê sobre saúde pública, será um de nós qualquer, que tem uma particular especialização nisto, que fará isso. E, portanto, eu acho que isso é importantíssimo. Depois, no Conselho Diretivo também tem uma medida que terão assento vários colegas, o Conselho de Jovens Médicos Dentistas ter assento no Conselho Diretivo, o membro da Comissão Científica, agora por acaso coincide, mas podia não coincidir, e por aí fora, quer dizer, abrimos o Conselho Diretivo também um bocadinho à classe. E depois há uma coisa muito interessante que também temos, que aliás já está no Estatuto, que a Ordem, segundo a Lei das Ordens, é funcionar como um balcão único, não é? E portanto a criação de uma rede, que falavas há um bocado, mas é esta rede que é uma rede de mediação informal de conflitos e de esclarecimento personalizado, ou seja, é possível montarmos com gente especializada, como várias empresas têm, não é? Isto não é nada, a roda já foi inventada há muitos anos. Claro, a roda já foi inventada há muitos anos. Vão-me dizer, então, já lá estiveste estes anos todos e não fizeste nada. Pronto, isto é a prova. Sim, mas isso voltamos não, isto é a prova que nenhuma liderança é igual à que estava, ou seja, na minha liderança eu entendo que isto é mais importante. Se não foi implementado até agora, não foi. Agora há uma coisa que também sempre me caracterizou, quero chamar-me bem a atenção, é que deslealdades institucionais nunca ninguém contou comigo. Se eu discordei alguma coisa com a atual liderança, foi sempre dentro de portas e nunca ninguém ouviu críticas. E, portanto, agora, que eu proponho e que é uma liderança diferente, herdamos o que é mau, herdamos o que é bom e vamos fazer melhor e diferente. Assumir das coisas que foram feitas ou que deveriam ter sido feitas e que não foram, e pegar nisso essa comunicação que a Ana estava a falar, pode ser, por exemplo, uma coisa de género, um call center, não é? Que serve para mediar, olha, conflitos de doentes com os médicos dentistas. Às vezes, doente médico. E às vezes entre os próprios colegas, nas próprias empresas, não é? Exatamente. Colegas que trabalham para outros. Colegas que trabalham para outro. Quer dizer, haver ali um call center, a Ordem tem meios para isso, a Ordem tem meios financeiros para isso, felizmente, portanto, é uma excelente ferramenta para nos aproximar. Temos aqui uma dúvida, olha, eu trabalho aqui para a Ana. A Ana não foi justa comigo aqui, pagou-me 32% e devo pagar. Então vamos para o contrário. Também não era possível. Também não era possível. Mas pronto, sim, acontece. Sim. Somos todos humanos. Claro que sim. Infelizmente temos conhecimento de algumas situações. Eu tenho conhecimento de situações que eu às vezes pergunto, este colega, eu às vezes apetecia-me até falar com ele. Mas olha que uma coisa que não ponho de parte, que enquanto bastonário, ir lá bater à porta e dizer, colega, eu precisava falar consigo sobre uma matéria assim, coisa, que, olha, faz-me impressão isto. E às vezes uma conversa, eu tenho essa experiência, às vezes uma conversa resolve mais do que uma lei. Mas este balcão, este call center, eu acho que é absolutamente fundamental. E depois, esta coisa do médico dentista relator, das várias reuniões, também é abrir a ordem ao exterior. E depois também apostar também na consulta à classe. Nós já fizemos e fizemos agora, sobretudo na época da Covid, alguns inquéritos, mas a ir um pouquinho mais além.
a envolver mais os colegas e eu aperfeiçoar esses medicamentos. Eu estou a passar em medicamentos porque estou todo um bocadinho constipado, não é? Mas esses mecanismos de aperfeiçoamento da consulta periódica aos médicos dentistas, quer dizer, tudo isso é possível fazer e eu vou dizer uma coisa, Ana, comigo vai existir uma ordem. Vai existir uma ordem transparente, mas vai existir uma ordem onde toda a gente possa caber lá dentro. Mas de uma coisa posso garantir aos colegas, usando um chavão do povo que às vezes usa, será uma ordem sem quintas. Será uma ordem de todos nós. Isso não tenham dúvidas nenhumas. Eu Podem também acredito nisso e por isso é que aceitei este desafio agora também. está muito na moda gravar e descontextualizar coisas, mas podem gravar esta. Comigo, a ordem, connosco. Porque Connosco, não é o Artur Lima. Eu aceitei este desafio por ter esta equipa extraordinária, maravilhosa, de gente competente, das várias todos áreas muito da medicina. motivados para dignificar a medicina dentária, cada um na que sua eu acho que é um bocadinho a principal motivação desta candidatura, não é? Dignificar a nossa profissão. Ana, vou dizer uma coisa. Nós somos, na nossa equipa, 105. E, portanto, conseguimos criar um espírito de união e de grupo absolutamente extraordinário. É verdade. E, portanto, eu acho que cada um de nós, se trouxer mais 10, já temos os 10.000 e, portanto, vamos multiplicando 10, mais 10, mais 10, mais 10 Sem dúvida. e estamos todos unidos no fim. E é essa a mensagem que eu quero passar. Eu não quero passar a mensagem do médico dentista coitadinho, eu quero a passagem do médico dentista que se esforçou, que se formou, que tirou um curso, que é altamente especializado, que estudou e que quer servir os seus doentes da melhor maneira que pode e sabe. Quer servir a população, exatamente. E depois quer se aperfeiçoar na sua profissão, quer estudar sempre, e a Ordem também tem que disponibilizar as ferramentas. Dar ferramentas. As ferramentas para isso. É isso que nós queremos. Com força, com entusiasmo, com energia. E é isso que... Eu acho que nós temos o dever de os contagiar a todos. Isto é quase, enfim, é uma boa energia. Eu agora, e de facto temos que terminar porque já vamos quase a chegar aos 60 minutos, eu sinto exatamente isso. Eu acho que, e lá está, e voltamos outra vez ao princípio, o bom humor, a energia, a capacidade de trabalho, a capacidade de união, a capacidade que o Artur também tem de nos motivar a todos. Eu acho que isso são... Vocês sabem, vocês são minhas testemunhas, eu sempre me impus, não a nossa campanha com elevação, sem críticas ao adversário, passamos a nossa mensagem, eles têm tanto direito a ser candidatos como nós. Focarmos no nosso programa e, portanto, transmitirmos as nossas ideias. Também não foi fácil, não foi fácil afinar essa orquestra de 105 músicas e músicos, não é verdade? Não foi fácil, mas não demorou muito tempo. Quando todos perceberam o que é o espírito da união, o que é o espírito de criar laços de pertença. Eu não conhecia a Ana não me conhecia, ouvia falar de mim, ouvia falar de si, mas nós não nos conhecíamos. Informou-se a meu respeito e eu também quis saber quem era cada um deles. Eu quis saber quem era. Eu disse, não vou aceitar quem é esta, tenho que saber quem é, que benefício me traz. Porque eu não tenho, não quero, nunca quis e nunca terei a veleidade de ser o grande timoneiro. Não. Eu serei enfim, liderarei uma equipa multidisciplinar, intergeracional de mulheres e homens livres, em liberdade, motivadíssimos, de jovens e séniores. Isto é uma coisa que eu aprecio muito, é ouvir o entusiasmo dos jovens e depois a sabedoria dos mais séniores a temperar toda aquela energia. Eles explodem de energia, depois nós temperamos um bocadinho e aquilo acalma um bocadinho e chegamos a um porto absolutamente bom para os dois, onde se sente bem o mais sénior e onde se sente bem o jovem. E temos ali, eu sempre disse, eu adoro estas coisas intergeracionais, eu aprendi muito com os meus avós, pessoas simples, e eu também quero transmitir alguma coisa da minha experiência, quer cívica, quer social, quer clínica,
aos novos Extremamente colegas. importante também. E por isso é que eu quis fazer essa equipa de gente nova, de gente de universitários, de clínicos, de mulheres e de homens e nós estamos quase a acabar o tempo. Faltam 45 É segundos. verdade. É verdade. Arthur, gostei imenso de estar aqui mais uma vez. Fiquei a quer dizer, conhecer-te um bocadinho conversa melhor consigo. hoje. Eu ainda não consigo tratá-lo por tu, peço desculpa, mas vou fazer um esforço. Vou Mas fazer um na esforço. próxima, mas dia Na 15 próxima. da próxima está combinado. O que não Sim, tratar por senhora. tu, paga a conta. O Arthur vem-nos visitar, não é? Já tentou vir a nado, já tentou sair da nado Já aí dos Açores, não há mas barco, infelizmente não há barco, não há nada, não consegui. Pá. mas vem-nos visitar rapidamente, não Vou é? rapidamente estar aí convosco nesta